Boa noite a todos. É com muito prazer que hoje estamos aqui em mais um evento, né? Nosso segundo evento oficial aqui do capítulo esse ano. Estamos reiniciando, né, nossa jornada na busca de compartilhar conhecimento, aprender um pouco mais. 2021 foi um ano de grande progresso e conquistas, não só para o nosso capítulo, mas para a comunidade global do PMI, né, como um todo. Nós lançamos um novo e ambicioso plano estratégico para expandir a comunidade e multiplicar nosso impacto no mundo. Nossa comunidade se comprometeu com mais de 100 mil horas de serviço em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, como parte da campanha Horas para o Impacto. E introduzimos um conjunto de novas certificações, cursos que capacitam uma gama cada vez mais ampla de indivíduos, né? Com ferramentas necessárias para que se destaquem no setor em constante mudança na área de gerenciamento de projetos e muito mais. E o nosso capítulo tem, assim, buscado, né? Então, assim, sou aqui, quem não me conhece, sou Cristina Duarte, sou vice-presidente aqui no capítulo PMI-DF, e a gente tem buscado cada vez mais valorizar nosso voluntário. Ao longo das 5 décadas do PMI no mundo, nós estamos aqui há 2 décadas, né? Nosso capítulo tem 20 anos, completamos o ano passado, e reconhecemos o papel essencial desse voluntário para fazer a gente acontecer. Então, quero agradecer aqui Lucas, nosso voluntário nesse evento, Matheus, Ariela, Denise, que é super voluntária, muito obrigada pela parceria, por estar aqui com a gente. Vim discutir um assunto tão pertinente, tão envolvente e necessário. A gente precisa refletir e entender como a gente chega melhor nesses objetivos e como a gente consegue, né, voluntariamente se engajar e fazer a diferença na nossa comunidade, chegando nesses objetivos. Não. Então, vou passar a palavra aqui para o Lucas. Muito bem-vindo a todos e, mais uma vez, um grande evento para a gente. Obrigada. Obrigado, Cris. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro de hoje. A Cris sabiamente conduziu sempre com palavras muito assertivas aqui na nossa abertura do evento. Obrigado a todos vocês que estão tirando um tempinho para estar aqui com a gente para falar sobre esse tema tão importante e necessário. E alguns recadinhos do coração para vocês, que mandem suas dúvidas aqui no chat, sempre que vocês tiverem, a Denise vai estar apresentando, vou já falar um pouco mais sobre ela, vai estar apresentando, teve uma dúvida, manda aqui no chat, porque no final a gente vai ter um espaço para conversar, tirar dúvidas, e aí eu, como estou como mediador aqui nesse encontro, vou separando as dúvidas que vocês tiverem, e aí eu vou selecionando para no final a gente conversar sobre elas. Não precisa ter vergonha. No final eu não sei se eu falo, manda no chat, a gente separa ali, eu não se identifica, ou se identifica, pode mandar, que tá tudo liberado, tá bom? Combinado? Fiquem à vontade de mandar aí perguntas e participem, porque aqui não é bate e volta, né, Denise? A gente pode ter um bate e volta mesmo de conversar, não é só bater, a gente vai conversar. Aqui não vai ter prova nenhuma, né, para avaliar ninguém, né? Então Exatamente. É uma troca mesmo. É uma troca, então aproveitem para perguntar. E aí, falando, o que a gente vai falar sobre hoje aqui nesse encontro, que a gente vai abordar sobre a metodologia geral da produção dos indicadores globais da Agenda 2030 pelo IBGE, seus desafios e lições aprendidas do que vem sendo desenvolvido até aqui. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade.
Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 aqui no Brasil. E aí a ONU, ela atua com seus parceiros pelo mundo e no Brasil estão trabalhando para atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável, os famosos ODS, muita gente conhece só pela sigla. Então, a Agenda 2030, ela é um plano de ação global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas criadas para erradicar a pobreza e promover a vida digna a todos, dentro das condições que o nosso planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Daí é um assunto bem robusto e a gente precisava de uma pessoa incrível para falar disso. Então a gente chamou quem? A Denise Cronenberger, Cronenberg, que ela é doutora em Geociências pela Universidade Federal Fluminense, professora colaboradora do curso de especialização em análise ambiental e gestão do território na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE. Sabe tudo de número, toda a parte ambiental é com ela mesma. Autora do livro Desenvolvimento Local Sustentável, uma abordagem prática pela editora do Senac. É gerente do projeto Indicadores ODS na presidência do IBGE e representa o Brasil no grupo da ONU Interagencial e de Peritos para os Indicadores dos Objetivos e Desenvolvimento Sustentável, IAEG-SDGs. Então, fiquem muito à vontade, porque a nossa ilustre convidada, ela sabe muito do que faz, então ela veio aqui compartilhar com a gente um pouco desse conhecimento. Como eu falei, façam perguntas e a bola é com você, Denise. Bem, boa noite a todos. Eu agradeço a todos vocês pelo convite. É uma honra estar aqui, poder fazer essa troca com todos vocês e os participantes, né? Lucas, eu só vou te pedir um favor. Quando der 45 minutos que eu estiver falando, você me avisa, tá? Para eu dar uma acelerada, para eu também não passar muito aí, não falar muito mais do que uma hora, para poder dar espaço para o pessoal participar também e tirar a dúvida, porque senão eu me empolgo aqui. Foi mesmo o que o Lucas já iniciou, né? Falando que esse é um tema realmente, porque enquanto eu abro aqui, eu vou falando, né? Ele é um tema que é uma agenda de desenvolvimento sustentável, e desenvolvimento sustentável é tudo, né? Porque aborda todas as dimensões do desenvolvimento, que são a dimensão ambiental, social, econômica e institucional, né? Então, ela é uma agenda que todos se enxergam, né? E você pode abordar todos os temas ali. Então, e eu acho isso uma grande vantagem dessa agenda. Então, para todos aqueles que estão procurando realmente um mundo melhor de alguma forma, eu acho que o caminho é realmente a agenda, pelo fato dela ser tão ampla assim e dela ter resultado de um processo participativo, né? Então, eu coloquei aqui como título, né, de falar dos indicadores para o monitoramento da agenda, uma vez que eu estou representando a instituição onde eu estou trabalhando atualmente, que é o IBGE. Eu trabalho na coordenação do projeto da Agenda 2030 no IBGE, e o foco lá são os indicadores ODS, né? Só que para falar de indicadores, eu tenho que falar primeiro da agenda. Inclusive essa introdução, até porque quando você vai dar uma aula, você sabe bem o seu público, né? Você sabe a formação e tudo. Quando é uma palestra, já é mais difícil. Você não sabe se as pessoas já trabalham com a agenda, se não conhecem nada da agenda. Então, eu gosto sempre de fazer essa introdução, né? Então, para quem já conhece, às vezes vai ter uma outra visão de alguma questão. Quem não conhece vai ter oportunidade de saber o que é de fato essa agenda, né? Para depois, então, entrar na parte de indicadores, né? Então, eu vou fazer essa introdução, e aí é importante contextualizar historicamente, né? Se Denise, nós... Oi, fala. Aqui está Vocês... compartilhando a apresentação com várias telas. Falta colocar no modo apresentação, é isso mesmo? Ué, eu já coloquei aqui, não está aparecendo? Não, estão vários slides pequenininhos. Está a tela... Então, peraí, porque eu coloquei aqui em tela cheia. E agora? Foi? ainda não. Você está com duas telas? Não, né?
Não, não. Deixa eu ver aqui. Você tem que clicar lá em cima em Pode. apresentação de slides, Denise. Aqui. Isso eu já fiz. Pois é, clica lá, apresentação de slide. Aqui para mim já está, aparecem todas e agora? Agora está aparecendo o PowerPoint. Então, Só você tem que uma. ir lá em cima, no menu apresentação de slides, clicar nele e coloca do início. Eu não sei o que aconteceu aqui, não, porque já está... Espera aí, deixa eu parar o compartilhamento. Vocês deram permissão, né, para eu... Sim. Está compartilhando, eu só estava ali com algum... Apresentação de slides, deixa eu ver, tem uma outra aqui aberta. E agora? Foi? Agora foi. É porque estavam duas apresentações abertas aqui, e a que eu estava falando já estava no modo apresentação. Bom, então, pronto, agora vamos pode lá, ir. né? Então, essa introdução é importante, que é o contexto histórico, né? Quer dizer, se nós formos analisar a história do ambientalismo mundial, é claro que já vem muito antes, né, do ano de 2000, porque você tem várias conferências que discutem, né, desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, que discutem o tema do desenvolvimento sustentável. O próprio conceito surgiu na década de 80, né? Foi amplamente conhecido no relatório Brundtland, em 1987. Então, já vem eu poderia ficar uma aula inteira aqui falando sobre esse processo histórico das agendas de desenvolvimento, a história do ambientalismo mundial, porque a Agenda 2030 se encaixa ali. Mas aqui eu fiz um histórico dela, um histórico mais recente, né, para ser mais breve. Ela resulta, na verdade, é um processo, né, de continuidade de uma agenda de desenvolvimento, porque até a agenda do milênio, toda a documentação que provinha de todas as conferências da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento, elas não tinham metas com indicadores, né? Então, a primeira vez que aparece uma agenda que tem objetivos, metas e indicadores foi com a Agenda de Desenvolvimento do Milênio, que ela, então, foi iniciada, né, com a Cúpula do Milênio no ano de 2000, e ela tinha o alcance até 2015. Então, quando chega 2012, já na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio+20, já começou a se discutir, né, o que seria a continuidade da Agenda do Milênio, né? Então, começou ali um processo participativo, então foi um processo de mais de 2 anos de discussão, diferente também do processo de constituição da Agenda do Milênio. Por isso, a Agenda 2030, ela é uma agenda mais abrangente, mais ampliada, que tem mais objetivos e metas. Vocês vejam que a Agenda do Milênio eram 8 objetivos só, né? E hoje a Agenda 2030 são 17 objetivos e 169 metas, né? Então, teve, inclusive, uma plataforma chamada My World, que todos os países membros da ONU, empresas, cidadãos, sociedade civil, né, governos, puderam optar, né, e opinar e quais seriam aquelas metas que poderiam compor essa nova agenda, né? E aí, então, em setembro de 2015, ela foi, então, assinada, né? E ela passou a vigorar, então, no ano seguinte, 2016, né? E ela é uma agenda para alcance, principalmente da maioria das metas, para alcance em 2030, por isso o nome da Agenda 2030. Só que tem alguns objetivos que eram para, algumas metas que eram para alcance no ano passado, né? Mas essas, como você não tem como alterar o texto da meta, né, nesse momento,
só numa rediscussão da agenda lá em 2030, né? Então, todas essas metas para alcance em 2020 passa agora para 2030, se elas não foram alcançadas nos países, né? Então, em 2020 foi lançada, inclusive, a década de ação, né? Porque aí nós temos mais uma década para alcance das metas da agenda, então é uma espécie de uma comunicação maior, uma agenda de aceleração mesmo, de alcance dessas metas. E se vocês forem na página da ONU, vocês vão achar bastante material sobre a década de ação, inclusive também foi lançada a década da ciência oceânica, né? Ou década do oceano, devido à tamanha importância que é o oceano, né? Que cobre 71% da superfície terrestre, né? E os oceanos são muito esquecidos, né, nessas discussões. Inclusive a dimensão ambiental, né? A dimensão ambiental a produção de informações, ela é muito mais recente do que a produção de informações sociais e econômicas. Inclusive, na agenda do milênio, era um objetivo só para tratar das questões ambientais, que era o objetivo 7. Já a agenda 2030, ela, como é uma agenda que tem praticamente mais da metade das suas metas são ambientais, então ela pode ser considerada uma agenda ambiental também, né? E aí o que eu coloco ali, quando chegar 2030, vai ter que se repensar, porque desenvolvimento sustentável é um processo, assim como a Agenda 2030 está dando continuidade à Agenda do Milênio, certamente em 2030, até antes, né, vai se começar a discutir aí o que virá depois, né, uma nova agenda, 2045, 2060, então esperamos que seja assim, que se dê continuidade a esse processo, já que os desafios são muito grandes, né, para as políticas públicas, para todos os países, sejam eles desenvolvidos ou não. Claro que os desafios são maiores para os países em desenvolvimento e para os países menos desenvolvidos ainda do que o Brasil, por exemplo, que tem vários casos, né, de países africanos e asiáticos, em que os desafios são maiores, né? Então, o resultado dessa agenda, como é um processo colaborativo, ela também aborda muito a questão da cooperação. Tem um objetivo que é para tratar da cooperação, principalmente cooperação internacional, que é o objetivo 17, né? Então, aqui eu coloquei para vocês o documento oficial da agenda, ele é a Resolução 71, né? Esse é o número, todos os documentos da ONU têm uma numeração, tem referência, né, desse tipo, então, se vocês quiserem consultar o documento original em inglês, é aquele ali que eu coloquei o endereço da homepage, e a agenda foi traduzida para o português pelo nosso Itamaraty, né? Então, o documento da agenda, ele tem esse título, Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Eu deixei ali o link para vocês consultarem, porque é o que eu digo, cada dia que você lê aquele texto da agenda, você descobre algo novo ali, né? E ao realizar um trabalho ou ao pensar em uma temática, vocês podem jogar como a palavra-chave, que vocês vão ver que ela vai aparecer em algum objetivo, em alguma meta, vocês vão dizer, opa, o meu trabalho tem a ver com a Agenda 2030, então eu posso pensar, né, num estudo ou num projeto para ajudar de alguma forma no alcance de alguma meta. E quando se fala em Agenda 2030, na verdade, né, você muitas vezes pensa assim, são os ODS, não são só os ODS. A Agenda 2030, ela é, então, aquele texto que contempla um preâmbulo, que é uma espécie de uma introdução da agenda, que fala dos 5 P's, que eu vou falar mais adiante. Ele tem a declaração, que é a declaração dos chefes de Estado se comprometendo com a agenda, né?
é uma declaração de visão de mundo. A visão de mundo, quando você lê o texto da agenda, você diz, é o paraíso, é o mundo ideal, é um mundo sem degradação ambiental, né? É um mundo onde as pessoas têm a sua dignidade assegurada, têm as suas condições de vida básicas asseguradas, né? E tem renda, e que tem seus direitos humanos assegurados. Então, é aquele mundo ideal. Então, essa é a visão que aparece, né, no texto da agenda. E tem os princípios, né, os meios de implementação, quer dizer, como é que você vai implementar, colocar em prática a agenda, né? Tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aí sim, são os ODS, né? E cada um dos objetivos tem as suas metas, são 169 no total, e são 247 indicadores, contando as duplicatas de indicadores, porque tem alguns indicadores que servem para mensurar, é o mesmo indicador que serve para mensurar diferentes metas, né? Como o indicador de desastres e eventos extremos, por exemplo, ele está no ODS 11, no ODS 13, no ODS 1, quando se fala da questão da resiliência, de aumentar a resiliência, né, da população para lidar com os desastres e eventos extremos causados, por exemplo, por uma má ocupação do solo, né, aí se referindo à questão das cidades, ODS 11, ou em relação às mudanças climáticas, aí seria o ODS 13, né? E se nós formos olhar no quadro de indicadores globais, são mais de 247, porque tem indicadores que são constituídos por vários subindicadores. Tem um indicador, por exemplo, do ODS 1, que é o ODS da pobreza, que é um indicador de acesso a serviços básicos. Na realidade, são 12 indicadores que compõem esse indicador. O indicador de agricultura sustentável, lá no ODS 2, ele também tem 11 subindicadores. Então, passem no número de mais de 300 indicadores. Isso, por si só, já é um grande desafio para os sistemas estatísticos nacionais para produzir dados, né, e informações, muitas vezes novos, né, que não são ainda tratados pelo Sistema Estatístico Nacional. Então, há lacunas de dados ainda, né? Então, no preâmbulo da agenda se coloca aquela visão, né? Eu coloquei aqui no cantinho, em tamanho menor, as dimensões clássicas do desenvolvimento sustentável, porque o desenvolvimento sustentável seria essa equalização, digamos assim, né? Não vou chamar de equilíbrio, mas de equalização entre as dimensões clássicas. Eu poderia colocar também aqui a dimensão institucional, né? Que ela perpassa todas as demais, ou de governança, né? E os 5 P's, o que são os 5 P's? Os 5 P's nada mais são do que as dimensões do desenvolvimento sustentável faladas de uma outra forma. É o P de pessoas, né? Porque aí a Agenda 2030 ela foca em acabar com a pobreza e a fome em todas as suas formas, né? O P de prosperidade, aí estaria a dimensão econômica, né? Prosperidade, que não seria somente o crescimento econômico, não é mais aquela visão de progresso, porque, afinal de contas, nós estamos falando de um desenvolvimento sustentável, né? Então, é mais amplo, não é só crescimento econômico, mas é crescimento com respeito, né, e o uso correto dos recursos naturais, né, em harmonia mesmo, né, com a natureza, né, levando em conta tanto o uso de recursos naturais quanto o descarte, né, do processo produtivo, dos resíduos. O P de paz também, porque desenvolvimento sustentável, né, sem paz, né, ele não é possível de ser alcançado, né? O P de parcerias, porque é uma agenda muito complexa que demanda a participação de diferentes setores. Então, é fundamental, é uma palavra-chave para o avanço do alcance das metas, né? A formação de parcerias.
implementar essa solidariedade global, e isso nós estamos vendo cada vez mais, né, no período da pandemia, nós estamos vendo a importância, né, da colaboração. E o P de planeta, né, que é a proteção dos recursos naturais, né, tanto para gerações atuais, né, quanto para gerações futuras, que é o que aborda a questão da sustentabilidade. Então, essa é a visão dos 5 P's da Agenda 2030, que conversam com as dimensões clássicas do desenvolvimento sustentável, né? E como princípios da agenda, assim, o princípio de não deixar ninguém para trás é o mais importante. E aí isso também gera um desafio muito grande, porque para a mensuração, para a produção de indicadores, você precisa de ter informações desagregadas, apresentar não somente os totais, mas a desagregação por sexo, por cor ou raça, por grupos de idade, desagregação geográfica, né? Apresentar urbano-rural, ou no caso do Brasil, desagregar por grandes regiões, unidades da federação, até por micro-regiões, por municípios, por bacias hidrográficas, enfim. Então, isso requer uma informação, uma quantidade de informação mesmo mais robusta, né? Outra questão é que os ODS e as suas metas são universais. Por quê? Porque é uma agenda global, ela não é uma agenda da ONU, embora ela tenha sido coordenada pela ONU. Ela foi coordenada pela ONU, mas num amplo processo participativo. Então, ela é uma agenda de todos. Então, é uma agenda global universal, né? Indivisível e interligada. Por isso que eu coloquei ali uma foto assim, mostrando como se fosse o planeta Terra todo, né, interligado por redes, e aí, nesse caso, redes de colaboração, né, que é palavra-chave no desenvolvimento sustentável, como eu falei anteriormente, e, ao mesmo tempo, aquela visão de que você não pode olhar somente um objetivo ou uma meta da agenda, porque todos eles estão relacionados de alguma forma. Então, qualquer tema que você vai olhar, você precisa de olhar para toda a agenda, né? Então, mesmo trabalhando com cidades, você não vai olhar só para o ODS 11, você pode abordar todos os outros ODS na questão das cidades, né? E aí, então, quais são os meios de implementação que se coloca? A questão financeira, e em 2015, junto com a Agenda, né, a 2030, foi lançada também a Agenda de Addis Abeba, que é a agenda de financiamento para o desenvolvimento, né? Porque nós temos os 17 objetivos, as 169 metas, e aí? E o financiamento para a realização das ações? Então, fala-se muito em cooperação internacional, né? Existe, em termos de indicadores, existe toda uma discussão de indicadores novos de cooperação internacional que possam abranger para além daquele clássico ODA, né, que é a ajuda oficial ao desenvolvimento, né? Hoje se fala na cooperação sul-sul, na cooperação triangular, quer dizer, outras formas, né, de cooperação internacional. Isso tem grupos da ONU que discutem indicadores como o TOSD, o próprio indicador de cooperação para a meta 17.3 do ODS 17. Então, a questão do financiamento é fundamental, porque sem financiamento você não consegue colocar, por exemplo, uma pesquisa, no caso do IBGE, né, colocar uma pesquisa nova na rua, ou uma nova pergunta, né, ou novas fontes de dados, seja para o IBGE ou para qualquer outra instituição que produza informação oficial, você precisa, obviamente, de financiamento, né? E para a realização das políticas também. A tecnologia, do desenvolvimento de capacidades, a questão do comércio também é bastante abordada, o comércio internacional, a questão da coerência de políticas públicas, né? Que você precisa de ter uma coerência até no sentido de ter uma transversalidade de ações
e a própria agenda, né, ao ter esse olhar de integração entre as metas e entre os objetivos, permite esse tipo de coisa, de você avaliar se uma determinada ação ela é sinérgica, ou seja, se ela vai contribuir para o desenvolvimento de uma outra ação, ou se ela vai causar impactos, né? Então, essa abordagem sistêmica é fundamental ali em todo o processo, né, de um projeto, de uma política pública, né, enfim. Parcerias, as parcerias multissetoriais, quer dizer, parcerias, aí eu estou falando entre diferentes níveis de governo ou entre instituições, né, do mesmo nível de governo, ou entre empresa e governo, quer dizer, setor privado, setor público, né, ou entre a sociedade civil também, enfim, parcerias as mais diversas são cada vez mais importantes nesse processo colaborativo, né? E a questão de dados, monitoramento, prestação de contas, porque a agenda tem o seu conjunto de indicadores e que eles necessita de dados para a sua produção, né? Então, esses seriam os meios de implementação gerais que são abordados no texto da agenda, né? E, para além disso, foi o que eu falei, olha, aqui são os 17 ODS. O ODS 17, é o último, ele é o ODS de parcerias e de meios de implementação, né? Mas todos os demais objetivos têm também os seus meios de implementação, como eu vou dar um exemplo mais adiante, né? Então, aqui eu não vou ler cada um dos 17 objetivos, né, para não perder tempo, mas esse é o painel dos ODS e ele já resume bem o que cada objetivo, pelo menos enquanto palavra-chave, né, se propõe. Então, o objetivo 1 é o da erradicação da pobreza, né? O objetivo 2 é de erradicação da fome também e agricultura sustentável, né? O objetivo 3 é o da saúde, o 4 é o de educação, o 5 é o de igualdade de gênero, o 6 é o de água e saneamento, o 7 é o de energia limpa, né? Abordando principalmente um foco nas energias renováveis, o 8 é o do trabalho decente, crescimento econômico, o 9 é o da infraestrutura, inovação e infraestrutura, o 10 é o da redução das desigualdades, o 11 é o das cidades, o 12 é o de padrões de produção e consumo, o 13 é o das mudanças climáticas, o 14 é o dos oceanos, o 15 aborda biodiversidade, ecossistemas, né? Vida, como eles colocaram, vida terrestre, é o da biodiversidade, né? O 16 é o de paz, justiça, instituições eficazes, que seria a dimensão institucional, né? A dimensão governança do desenvolvimento sustentável, e o 17, então, de parcerias, é o que tem a maior quantidade de metas e é um dos mais desafiadores na produção dos indicadores, né? Então, aqui é um exemplo de como é que é essa leitura, né, para não se confundir o que é o objetivo, o que é a meta e o que é o indicador, né? Então, no objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, a meta 1.2, por exemplo, que aí é um exemplo de meta clássica, né? O que é uma meta clássica? É uma meta que tem um objetivo a ser alcançado com um valor num ano determinado. Então, e nem todas as metas da agenda são metas clássicas, porque é muito complicado, muitas vezes, você colocar número, né, em questões que são questões globais, que têm variações entre diferentes países, ou muitas vezes dentro de um mesmo país, né? Mas, nesse caso, é um dos poucos exemplos da meta clássica, porque até 2030 reduzir a metade, né? Então, quer dizer, tem um valor, né? E aí você usa como referência o ano de 2015, pode usar também um tempo anterior, 2010, 2005, mas 2015 é um ano onde começou, né, a agenda, então você parte daquele valor ali e compara o avanço da meta dali para frente, né, até 2030, né? Então, de reduzir a metade a proporção de homens, mulheres
mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Então, essa meta tem 2 indicadores que eu coloquei aqui em verde, né? A proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza nacional, que no caso do Brasil é $5,50, né, por dia, e ali tem toda já uma desagregação. Olha o exemplo do princípio de não deixar ninguém para trás. Então, assim, a erradicação da pobreza é um dos objetivos mais importantes da agenda. Então, esse é um indicador que pede desagregação para você avaliar como é que está a informação por sexo, por grupos de idade, por condição de ocupação, até por localização geográfica, né? Esse indicador nós já produzimos, né? Temos na plataforma ODS Brasil, e o indicador 122 também, proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades vivendo na pobreza em todas as dimensões, de acordo com as definições nacionais. Quer dizer, você tem tanto esse indicador com a definição nacional de pobreza, quanto um indicador para a comparabilidade internacional, que é o corte de $1,90 por dia, né? Abaixo disso é considerado pobre. Então, esses indicadores que eu estou apresentando aqui são os indicadores globais, são realmente para comparação entre os países, e é o que o IBGE está investindo, né? Aqui já é um outro exemplo, né, de outro ODS com outra meta, que é o que eu destaquei até em laranja ali. É uma meta intencional, porque vocês vejam que tem o objetivo ali, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos, implementar práticas agrícolas resilientes. Quer dizer, você tem ali vários objetivos, né, dentro dessa meta. Você tem o ano para alcance, que é 2030, mas não tem o valor, porque realmente aqui seria bastante complicado você estabelecer que você quer reduzir, né, garantir sistema sustentável de produção de alimentos, quanto que vai se produzir, como é que você vai fortalecer capacidade de adaptação, como é que você vai mensurar isso em termos de colocação de número, né, na meta, né? E o indicador é a proporção de área agrícola sobre agricultura produtiva e sustentável. Esse é um indicador também que demandou muita discussão internacional, né? E depois, inclusive, de pronta a metodologia, o Canadá reabriu toda a discussão. Então, às vezes acontece isso, do indicador já ter a sua metodologia produzida, mas de depois requerer mais discussões ao longo desse processo. Então, a própria produção dos indicadores também é todo um processo de discussão que vocês vão ver mais adiante. Então, em relação ao tipo de meta, nós temos mais da metade das metas da agenda são as metas finalísticas, né? E 36,7% são as chamadas metas de implementação. Então, quando vocês consultarem o texto da agenda, toda meta com letra é meta de implementação. Quer dizer, você tem o objetivo, você tem as metas principais, e aí como que você vai implementar? Então, eu coloquei um exemplo aqui, a meta 4.C até 2030, né, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, né, e inclusive, vem a palavra, por meio da cooperação internacional, né, e aí dando um foco nos países, principalmente nos países menos desenvolvidos, né? Então, essa é uma meta de implementação. Quer dizer, como é que você vai no objetivo 4, que é um objetivo de assegurar uma educação de qualidade, então você precisa da cooperação internacional, né? Muitas vezes, para a formação de professores, isso mais focado realmente nos países menos desenvolvidos em geral, né? Então, o indicador aqui é a proporção de professores que receberam a qualificação mínima exigida por nível de ensino. Esse é um indicador que também nós já temos publicado na nossa plataforma, né?
E aí, quando se fala, né, na Agenda 2030, fala-se colaboração, ODS 17 é de cooperação, né? ODS 16 é o de instituições fortes, eficazes, então você está falando que todas as pessoas devem, todos os setores, né? E todas as pessoas podem atuar no alcance da Agenda 2030. Então, são os governos, né, nos seus diversos níveis, né, federal, estadual, municipal, sociedade civil organizada, a academia e as empresas e qualquer cidadão que, inclusive, não esteja associado, vamos dizer, a nenhuma instituição ou que trabalhe numa instituição que não está atuando com ODS, mas ele quer atuar como voluntário em algum projeto ou pensar em algum projeto, né? Ou como cidadão, como é que eu posso contribuir com a agenda? Então, todos se enxergam ali em todos aqueles temas, né? Depois eu também vou dar um exemplo ali. Então, o que eu falei anteriormente, a agenda está toda interligada. Ao olhar para um tema, ao olhar para um ODS, olhar quais são os relacionamentos que ele tem. Então, o tema da saúde está totalmente ligado a todos esses ODS que eu coloquei aqui. As linhas mais espessas significam que há uma relação maior, quer dizer, que tem metas do ODS 3 que se relacionam com mais metas, né, dos ODS da pobreza, de paz, justiça e o das cidades, né? Por exemplo, questão da água, né, de água e saneamento, água limpa e saneamento vai reverberar diretamente na saúde da população, né? ODS 12, que é o de padrões de produção e consumo, aí trata da questão dos resíduos sólidos, né? Resíduos dispostos de maneira inadequada causam também problemas de saúde, então tem relação com o 3, né? A questão da educação, né? Já é sabido que mulheres que têm um grau maior de escolaridade, por exemplo, né, planejam melhor, né, ter os seus filhos, têm mais, realizam as consultas pré-natal, então tudo relacionado com o ODS 3, e a ODS 14 também, quer dizer, a balneabilidade, problemas de poluição das praias, isso também pode causar problemas de saúde, né? Então, estão todos interligados. Então, eu gosto sempre de colocar para dizer, ao olhar um tema, veja qual é a relação com todos os demais temas da agenda. E olha quantos exemplos de temas transversais que nós temos. Então, muitos temas das mudanças climáticas, ele é abordado, até destaquei ali, né? De novo, ODS 13, é o ODS para tratar das mudanças climáticas, mas é só ali, né? Só você chega, vai olhar aqueles 8 indicadores, você vai dizer, poxa, esses indicadores não são suficientes para tratar de um tema de tamanha complexidade. Aí você vai buscar em outros ODS, outros indicadores que vão te ajudar a explicar a questão das mudanças climáticas, né? Ou está tratando de uma política pública. Então, vai olhar, olha, são praticamente todos os ODS que você vai achar alguma relação direta ou indireta com as mudanças climáticas. Segurança alimentar é um outro tema fundamental, né? Já que numa população mundial crescente, né, a necessidade de uma produção cada vez maior de alimentos e num ambiente que nós temos mudanças climáticas, né, que podem causar secas extremas, inundações, enfim, eventos extremos que podem afetar a produção agrícola, né? Então, é um tema fundamental, atualíssimo também, que ele está presente no ODS 2, mas também no ODS 1, da erradicação da pobreza, no 3, da saúde, no 6, de água, né? Você precisa de água para a produção de alimentos, então tem todo um relacionamento. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos que também eu disponibilizo para vocês. A apresentação pode servir de consulta depois para algum. Estávamos conversando aqui, né, no início,
que vários participantes estão pensando, né, em temas de projetos, então, às vezes, pode se identificar com um tema desse e aí já olhar esse levantamento que eu coloquei aqui nesse slide de quais os ODS para cada um desses temas não é exaustivo, tá? Também são só exemplos que eu destaquei ali para cada um dos temas, qual é o ODS que trata e os demais relacionados, né? A própria agenda, o que eu falei, você tem a agenda de Addis Abeba de financiamento para o desenvolvimento, está relacionada à Agenda 2030, que foca como um dos meios de implementação. Outra agenda que também foi no mesmo ano da Agenda 2030, que foi o Marco de Sendai para a redução do risco de desastres e eventos extremos, também está relacionada com a Agenda 2030, né? A das metas de biodiversidade de Aichi, também relacionada. Então, se você for olhar, a Agenda 2030 também está relacionada com outros frameworks políticos e estatísticos também, né? E aí, como que cada um de nós pode contribuir com a Agenda 2030? E aí eu trouxe para que vocês possam consultar também, não dá para apresentar tudo aqui, né? Esse conjunto de instituições, né, como o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, né, a ONU Ambiente, a Unesco, né, FUTERRA e o SEI, né, que é um instituto de Estocolmo, né, para meio ambiente, eles se reuniram e resolveram transformar aquele painel dos ODS em emojis que podem ser usados, então, com diversas finalidades. Ele pode ser usado para mobilização da Agenda 2030 em empresas, por exemplo. Ele pode ser usado por um professor em sala de aula. Qualquer cidadão que queira contribuir com a agenda pode olhar ali, porque ele não só transformou o painel nos emojis, como tem as ações para cada um dos ODS. Então, são 85 ações, então, em geral, para cada ODS tem 5 ações, né? Então, eu coloquei aqui como exemplo para o ODS 6, seria o que eles chamam de economize água, quer dizer, como qualquer cidadão, mesmo não estando em alguma instituição, pode contribuir. Então, a primeira ação é sempre uma ação de aprendizagem. Olha como é que isso serve para uma educação também, uma educação ambiental, né? Porque você pode selecionar os ODS mais ambientais, como esse aqui, o 6, o 7, o da biodiversidade, né? E trabalhar com crianças, com adolescentes e discutir em sala de aula. Também, né, em universidade, também realiza muitas vezes trabalhos de extensão, né, e em empresas que trabalham com uma comunidade, né? Então, sempre o objetivo 1 é o de aprendizagem, as próximas são desafios comportamentais, como ali, ó, não descarte lixo ou produtos químicos tóxicos no vaso sanitário, né? Relate e conserte vazamentos, né, para evitar a perda de água, porque isso é um problema que, né, que nós temos em vários países, né? Economize água, né? Às vezes são ações comuns que às vezes as pessoas não se atentam. Isso eu posso estar contribuindo no meu dia a dia, né, para, né, alguns desses ODS, né? Então, assim, tem para todos, e eu deixei, então, também o link que vocês podem consultar. Tem material em inglês, tem material em espanhol, português também, né? Então, é um exemplo também de atuação, né? E aí, finalmente, como mensurar a Agenda 2030? E aí vocês têm que prestar atenção que nós temos diferentes níveis, diferentes escalas de indicadores. Então, sempre saber sobre o que nós estamos falando. O indicador global, ele é um indicador para comparação entre os países. Então, muitas vezes, você vai achar dizer, esse indicador aqui, ele não é bom para o país.
Sim, mas para a comparação internacional, os organismos da ONU que produzem os indicadores globais, eles vão precisar, e essa informação vai ser importante. Na agenda, se vocês olharem, tem muitos indicadores globais que eles falam assim, número de países que tem determinada política, por exemplo, né? Então, esse é um indicador que não diz respeito. Você dizer, o Brasil ele participa da política X ou Y, né? Tem tal ou tal estratégia? Sim, é um primeiro nível de informação. Para comparabilidade internacional, isso vai ser uma informação mais importante, mas para o país, talvez aquele indicador não tenha o mesmo significado que para o global. Então, aí você pode pensar num indicador específico a nível nacional, né? Então, você tem na escala global, que são os indicadores discutidos, né, no âmbito do grupo da ONU, que eu vou falar mais adiante, o IAEG, né? Tem o regional, no caso do Brasil, que pertence à região da América Latina e Caribe, é a CEPAL, que está com esse processo de discussão desses indicadores mais específicos para essa região, né? Nacional, nós poderíamos estar discutindo indicadores específicos, mas não estamos. No tempo em que existia a Comissão Nacional para os ODS, nós tínhamos esse intuito de depois de produzir os indicadores globais, produzir também os nacionais, depois de um processo de adequação das metas, né, da agenda, as metas globais para a escala nacional, né? E o subnacional, que eu estou chamando aqui, no caso do Brasil, que tem dimensões continentais, seria um indicador que é produzido a nível de grandes regiões, de unidades da federação ou outro recorte territorial, né, que possa mostrar a nossa diversidade regional, né? O local pode ser uma bacia hidrográfica, pode ser um município, um conjunto de municípios, né? Uma empresa também, que pode estar trabalhando com a Agenda 2030 e pensar quais são os indicadores que ela vai usar para o monitoramento, né, da contribuição dessa empresa para a agenda, ou a nível de projeto, né, que aí vai ser mais detalhado, e aí depende do projeto que está sendo elaborado, né? Então, assim, para qualquer desses níveis, existe um conjunto, né, de critérios que devem ser pensados. Um deles, o indicador, tem que ter um desenvolvimento metodológico, não adianta você ter só o nome do indicador, você precisa de saber como é que você vai construí-lo, com que base de dados. Então, você tem que ter qual é a metodologia de desenvolvimento dele. Aí entra também o papel da universidade, das pesquisas, ajudar no desenvolvimento metodológico de indicadores novos que possam dar conta de temas novos da agenda, por exemplo, né? Quando é para comparação, né, entre os países, né, seja a nível global ou a nível regional, ou até a nível de país, entre diferentes unidades da federação, por exemplo, você precisa de padrões, de guias, de ter conceitos, de métodos, ter qualidade estatística para que você possa produzir a informação oficial e de qualidade, né? A estrutura de governança é assim, quem vai coordenar o processo, né? Quem é que vai elaborar as metodologias dos indicadores? Quem é que vai construir e depois atualizar os indicadores? Então, você precisa de ter essa estrutura, essa organização institucional de quem vai liderar esse processo, né? Capacitação e assistência técnica é fundamental para quem não conhece, né, todas as características dos indicadores, precisa de passar por esse processo. A colaboração entre as instituições, como eu falei anteriormente, ela é importante para qualquer tipo de trabalho, né? Mobilização de recursos, infraestrutura e novas fontes de dados, que o que acontece, como a agenda ela tem temas muito novos, né? Então você não precisa hoje de trabalhar informações vindas de celular, de imagens de satélite, de registros administrativos e outras, né? Aqui é um exemplo de como é também importante, ao construir um indicador,
que você tenha esse desenvolvimento metodológico que eu falo, né? Você ter uma ficha com os elementos mais importantes para a construção daquele indicador, isso te ajuda muito no processo, seja para qualquer um daqueles níveis que eu apresentei. Você pode não ser nenhuma ficha tão detalhada como essa eu coloquei o exemplo do que o IBGE vem usando para a produção dos indicadores globais, mas pode ser uma mais resumida. De qualquer maneira, você precisa do nome do indicador, dos conceitos que estão envolvidos no indicador, né? O que é cada coisa que você está falando de resiliência, o que é resiliência? Está falando de desastre natural? O que é desastre natural? Biodiversidade, o que é? Eutrofização, o que é? Você precisa de colocar os conceitos ali, né? Qual é a base de dados, a fórmula de cálculo, né? Qual é a abrangência geográfica, né? Qual a periodicidade, porque não adianta você construir um indicador se você não tem como assegurar que você vai conseguir construir uma série histórica, você precisa daquela produção regular da informação para ter essa periodicidade e construir séries históricas, né? Então, a ficha metodológica, ela comunica muito bem um indicador, né? E aí, como tem sido, então, o processo, né, do IBGE de produção desses indicadores globais? Já no ano mesmo de 2015, antes do lançamento da agenda, né, em março de 2015, foi criado o grupo IAEG. Ele foi criado no âmbito da Comissão de Estatísticas da ONU com o objetivo de desenvolver e implementar o quadro de indicadores para o acompanhamento no nível global, né, dos objetivos e das metas da agenda. E ele é formado, então, por 25 Estados-membros. Os representantes são técnicos dos Institutos Nacionais de Estatística, né? E as agências da ONU participam também. E o IBGE, desde 2015, representa os países do Mercosul e o Chile nesse grupo, que é um grupo que discute, então, as metodologias dos indicadores que são elaboradas pelas agências da ONU, né? E aí, qual o papel do IBGE nesse processo? O IBGE ele vem discutindo essas metodologias e vem discutindo de forma colaborativa com as demais instituições, né? Discute essas metodologias dos indicadores globais, como aplicá-las na escala nacional e quais são as bases de dados necessárias, né, para o seu cálculo, calcula de forma compartilhada com as instituições e, uma vez calculada, atualiza, né, todos esses indicadores. E até hoje nós temos um desafio enorme de produzir aqueles indicadores mais complexos, né? Além disso, nós atendemos às demandas internacionais, porque as agências da ONU, ao construírem os indicadores globais, se colocou desde o início das discussões que elas devem obter nos países as informações oficiais. E que ao fazer... Oi, Lucas. Desculpa, 45 minutos. Tá, daqui a pouco eu acho que eu vou passar um pouquinho, mas tudo bem, eu já me policio aqui, né? Então, assim, as agências, ao construírem os indicadores, se elas fazem algum tipo de modelagem, alguma extrapolação de dados, enfim, elas têm que mandar esses dados para que os países possam validar. Então, nós sempre recebemos solicitação de preenchimento de questionário, de discussão de metodologia, de validação de dado ou de envio do próprio indicador calculado, né? E aí os desafios são muitos, né? São muitos. Nós poderíamos citar aqui mais até do que esses que eu coloquei. As mudanças constantes nos pontos focais das instituições, isso vai acontecer novamente no próximo ano, porque vem um ano de eleições, há uma mudança de presidência, aí mudam vários pontos focais, porque nosso trabalho é colaborativo, e nós temos, então, os pontos focais que contribuem com esse trabalho nos ministérios, nas agências vinculadas aos ministérios, né? Então, a cada mudança de ponto focal ou a cada indicador mais complexo que demanda uma discussão maior,
nós precisamos dessa colaboração. Então, a realização de várias reuniões, a primeira reunião é sempre uma reunião de mobilização, de explicar o que é o trabalho que o IBGE vem fazendo, o que nós precisamos, né? Então, aí as instituições estudam também a metodologia do indicador, como que pode ser aplicada, né, na escala nacional, e os desafios da informação ambiental, porque nós temos muitas lacunas ainda, falta ainda muita informação, né? A própria complexidade da construção de alguns indicadores, que eu falei para vocês no início, muitos indicadores são formados por subindicadores, né, e demandam toda uma discussão e muitas vezes uma organização de bases de dados que já existem, mas que você precisa de olhar se elas estão compatíveis, por exemplo, com classificação internacional. Classificação nacional é compatível com a classificação internacional, né? Classificação, por exemplo, de doenças, essa é, né, a classificação de ocupação, né, e outras mais. Então, tem todo um processo de discussão. Então, muitas vezes, nós também precisamos de fazer adaptações da metodologia do indicador à escala nacional. Muitas vezes, nós não conseguimos construir o indicador exatamente como preconiza a metodologia global, né? E isso é um desafio. Esse é o resultado do nosso trabalho, né? Que é a plataforma ODS Brasil, foi lançada em 2018. Então, no painel dos indicadores, ao clicar em cada indicador, você chega, então, no indicador, como é mostrado aqui. Você olha, você clica lá, vamos dizer, no objetivo 3. Então, aparece o título, né, o título completo do objetivo, e aí cada uma das metas, e dentro de cada uma das metas, os indicadores que estão em cor azul, né, em letra azul, são aqueles que já estão construídos, né, e ao clicar ali no nome do indicador, então você chega à ficha metodológica dele, né, chega ao gráfico e aos dados. E aos dados, vocês sempre prestem atenção, na parte superior tem ali, ó, eu até marquei em vermelho, clique aqui, porque dependendo da série histórica, da quantidade de informações, às vezes não dá para apresentar na página principal do indicador todos os números. Então, ao clicar ali, você chega na base de dados Sidra e aí você consegue construir as suas tabelas ou obtém a informação que você precisa, né, para o seu trabalho. Então, essa é a forma como os indicadores são apresentados na plataforma. Quando o indicador tem desagregação por unidades da federação, então ele é apresentado em mapas também. E muitas vezes você pode avaliar a evolução histórica desses mapas e pode cruzar com outras informações disponíveis também na infraestrutura nacional de dados espaciais, em que outras instituições disponibilizam os seus mapas, né? Então, deixa eu voltar aqui só um instantinho para falar aqui de um ponto importante, que além de ter os indicadores, nós temos aqui o setor de notícias sobre ODS, um setor de divulgação de eventos, temos vídeos também para cada um dos ODS, que podem ser usados livremente, obviamente, citando a fonte, vocês podem usar para trabalhos em comunidade, em sala de aula, em empresas, são vídeos curtos, né, e bem didáticos, né? E nesse painel dos ODS, o último quadro que aparece ali em cima, que é o quadro geral dos indicadores, vocês visualizam o número total de indicadores e sempre a data da última atualização, porque agora são 104, mas na próxima semana acho que já serão 106, porque nós já temos mais 2 indicadores que estão sendo dada a carga, né? Estão dando carga na nossa diretoria de informática, porque o nosso trabalho, assim, a coordenação está na presidência, mas tem a participação de várias áreas do IBGE, né? Então, nós hoje temos 104 indicadores produzidos, temos 74 ainda em análise, que são os indicadores mais complexos,
que são os que sobraram, os que demandam mais discussão e muitas vezes adaptação, né, de metodologia, e temos 68 sem dados, né? E esses 100 dados são os mais difíceis, eu acho que só realmente no pós-2030 talvez a gente consiga repensar isso, porque, inclusive, em termos globais, tem muitos países que estão na mesma situação, não tem muita lacuna de informação ainda, né? E aí, esse relatório tem para cada um dos ODS, né? Nós usamos cores para mostrar para o usuário, são todos os indicadores que estão colocados ali, quais os que estão produzidos, os que não estão produzidos, e a data da atualização, né? Então, ao clicar ali no número de indicadores, abre essa segunda aba que eu mostrei aqui, com o nome dos indicadores, o status de produção, né? Então, ao fazer um trabalho, é sempre bom consultar antes isso, né? Esse aqui eu já apresentei. E, para finalizar, eu chamo a atenção do seguinte, e aí, assim, é um dado que não é bom, mas eu coloquei como exemplo aqui porque é o que eu chamo de indicador completo. O que seria um indicador completo? Seria aquele que você tem a informação da série histórica. Então, nós temos uma série histórica de 2000 a 2019, aqui são dados do Ministério da Saúde, que é um grande parceiro nosso, né? Que é o indicador de taxa de mortalidade por suicídio, infelizmente vem aumentando. Então, é essa série histórica que você consegue avaliar o alcance ou não em direção à meta que ele se propõe, né? Apesar de que uma coisa que eu ia comentar no início, tem metas também que são verdadeiros testamentos. No ODS 15 tem muito disso. Você chega lá no final do texto, você já não lembrou o que leu no início. São metas que abrangem muitos objetivos. E aí você certamente, para poder abarcar todas aquelas questões, você precisa, às vezes, de uns 10 indicadores. Mas no processo de discussão, o que se colocou, não, nós vamos colocar um indicador, 2, no máximo 3 indicadores por meta, e mesmo assim já são os 247, né? Então, sempre é passível de você pensar em novos indicadores que podem complementar esses globais, né? Então, esse indicador ele tem série histórica não só para o Brasil, mas para as grandes regiões e unidades da federação. E aí eu coloquei o exemplo ali, como ele tem essa desagregação, você pode clicar lá na análise, na aba análise geográfica, você clica em evolução de mapas e vai desde o ano de 2000 até 2019, avaliando essa diferença na taxa para os diferentes estados. E eu coloquei aqui os dois extremos para comparação, para ver como aumentou. Então, você vai, assim, interpretando. O IBGE não faz isso. O IBGE ele produz um indicador e a sociedade, então, interpreta. A sociedade civil, inclusive, tem feito um relatório, né? O IPEA também tem os cadernos IPEA, onde eles fazem, de fato, a análise dos indicadores. Nós não fazemos, nós divulgamos toda essa informação, né? Mas você analisar no tempo, aqui comparando no território, né, você tem uma informação mais detalhada que isso te permite uma análise melhor do indicador. Esse indicador também tem uma característica que todos, ou quase todos os outros, né, podendo, que é a desagregação, a comparação entre extratos que você faz, né? Como você vê ali a diferença da taxa, né, entre homens e mulheres, compara também com o total, ou compara os grupos de idade, né? E ali eu coloquei, no caso, para grupos de idade só do ano de 2019, mas também tem toda a série histórica, né? E também por sexo e por grupos de idade tem informação por grandes regiões e unidades da federação. Então, esse indicador é o indicador, né? Nós não temos um exemplo como esse em toda a plataforma, porque depende da base de dados, depende do indicador, né?
Há casos, só para finalizar, de você ter que adaptar a metodologia do indicador global. Então, esse é um exemplo, é o indicador do ODS 12, que é o número de empresas que publicam relatórios de sustentabilidade. Essa metodologia, eu não coloquei toda aqui, tá? O metadado global, isso pode ser consultado na página do grupo IAEG, né? Então, no metadado global, ele tem vários requisitos, que são quando você vai pesquisar se aquela empresa tem relatório de sustentabilidade, o relatório deve ser um relatório que contempla essas questões. Então, eu coloquei aqui como exemplo só a questão ambiental, como, por exemplo, consumo de energia, a eficiência energética, consumo de água, emissões de gases, né, do efeito estufa, geração de lixo, né, o uso, a produção de substâncias e produtos químicos, né, perigosos. Isso é muito difícil dos países terem essa informação, né? E aí o IBGE tem esse indicador, mas é um indicador com dado oficial, dado do IBGE da Pintec, mas que só avalia se a empresa tem ou não tem relatório de sustentabilidade. Mesmo assim, é 4%. Das empresas, né? Então, acontece de se poder fazer essa adaptação, né? Obrigada pela atenção, estou aí disponível para responder possíveis perguntas, né? Ou alguém que queira acrescentar também alguma questão, né? Obrigado, Denise, pela excelente apresentação. Galera, tá toda aqui em peso. Vou dar 2 recadinhos do coração rapidinho. Primeiro, vai sim ter pesquisa de reação do nosso evento. Então, por favor, responda. A gente vai mandar já para Legal. vocês o link. Ajuda muito. Lembrando que todos os meses a gente tem, aqui pelo PMI, a gente vai ter uma palestra, um evento relacionado a um ODS. Então, mês que vem começa, já está tudo confirmadinho. Então, todos os meses vão ter, para cada um desses objetivos que Denise trouxe para a gente, vai ter uma palestra que o PMI-DF está promovendo para todo mundo. Então, fiquem ligados que a gente vai poder conhecer experiências, como que esse ODS na prática, quais são os projetos, recurso, financiamento, tudo isso vai ser, pode ser explorado melhor, da melhor forma a cada evento e como cada organização está fazendo isso, tá bom? Segundo, vamos fomentar a conexão. Vocês estão aqui, significa que provavelmente a gente tem alguns interesses em comuns, então se conectem com a gente, conectem no LinkedIn. Quem tiver LinkedIn aí já aberto, manda aqui pra gente no chat. Eu tinha deixado o meu aqui aberto para você facilitar, para até já mandar também, achei. Manda aqui no chat, a gente vai se adicionando, vai conectando com todo mundo. Manda aí para todo mundo, que aí a gente se conecta e faz uma rede também até para trocar algumas informações, tá tranquilo? Recadinhos do coração dado. Temos algumas perguntas. Algumas pessoas me mandaram no privado e a Arielle também mandou uma. Separei 3 até aqui, tá? Vou começar por uma que diz assim: onde que eu posso cadastrar ou indicar que o meu projeto, Denise, eu vi que ele está aderente ao ODS, e aí eu estou fazendo um trabalho muito bacana aqui, mas ele não está. Eu não indiquei ele para ser contabilizado com o ODS. Existe um portal para eu dizer, olha, eu tenho um projeto aqui, que ele é aderente, eu gostaria de contabilizar. Existe isso? Olha, no Brasil eu desconheço. A Secretaria de Governo da Presidência da República fez no ano passado uma série de oficinas, mas aí fez com instituições do governo federal, geralmente ministérios e agências vinculadas aos ministérios, uma priorização de metas e de iniciativas. Então, os ministérios e as suas agências, elas cadastraram as suas iniciativas, né, que puderam ser discutidas nessas oficinas. Eles estavam pensando de ter um portal onde eles colocariam essas iniciativas, né? Agora, o que tem são assim várias iniciativas, como, por exemplo, o programa Cidades Sustentáveis, porque se é uma iniciativa em um município, se o município adere a esse programa Cidades Sustentáveis, né, pode divulgar ali também, porque na página deles você vê as boas práticas, né?
A nível global, e tem uma plataforma, eu posso até buscar aqui, depois passar para vocês o link, mas aquela coloca só as iniciativas que têm uma cooperação entre instituições. É bem interessante também. Tudo quanto quais são as instituições que fazem parte daquela iniciativa, você pode cadastrar ali também, né? Então, assim, acho que seriam esses, assim, alguns exemplos, né? A sociedade civil, né, está trabalhando também, do GT da Agenda 2030, né, da sociedade civil também, assim, eu conheço mais o trabalho deles de divulgação de informações, assim, de números, né, de indicadores, o relatório deles, né, inclusive eles colocam se é uma classificação para as metas, né, se houve avanço, se não houve avanço. Entendi. E aí talvez a gente pode colocar esse material junto quando a gente for mandar para todo mundo o material desse encontro, né, esses links que você tem. Tranquilo. Então, eu posso passar depois para vocês uma série de links. Eu estou vendo que tem aqui uma pergunta, né, sobre como os municípios podem aderir às cidades sustentáveis. Aí é uma carta de intenções, mas aí é a nível de prefeito, né? O prefeito que adere a isso através de uma carta de intenções, né? Também posso colocar aqui no chat daqui a pouquinho o endereço do Cidades Sustentáveis. Beleza. Vou te fazer uma segunda pergunta, que também apareceu aqui. Essa é bem simples, essa é bem focada na parte do indicador, que é quais que são, você mostrou lá naquele slide, a ficha com a construção do indicador, daquele monte de informações ali. Quais são que você diria que não pode faltar de jeito nenhum? Não pode faltar. Bom, o nome do indicador, obviamente, né? Conceitos e definições, fórmula de cálculo, fonte de dado e quem produziu o indicador. Boa. Você já veio de cabeça, nem olhou lá. Gosta assim, gente. Foi gente fera desse jeito. E eu vou fazer aqui a pergunta então, também da Ariela, que ela mandou aqui para gente, que quando a agenda foi pensada, não se imaginava passar por uma pandemia, por exemplo, agora no 2020, 2021, e aí em 2020 seria realizado o censo, que foi postergado e será realizado esse ano. Quando existe esse problema, quanto esse problema afetou no levantamento de indicadores? Olha, bom, 2000 bom, o primeiro a ser impactado realmente foi o censo, porque o ano do censo era o ano de 2020, assim como o Brasil, outros países também, né? E aí não tinha como realmente fazer por conta de lockdown e tudo, então ele foi postergado para 2021. Em 2021 foi por conta de orçamento que não teve, né? Então você aí já tem um atraso vai ter um atraso aí de 2 anos, né? Porque vai ao campo esse ano e para no ano que vem começar a liberar as informações, né? E o censo é a pesquisa que tem informação mais detalhada, né? Do país, é a maior operação estatística de um país, é o censo, porque ele varre todo o território, são mais de 5 mil municípios no país, ele vai a todos os domicílios, né? E perguntando as condições do domicílio, questões de renda, né, de trabalho, do entorno do domicílio. Então, vários temas que são abordados na agenda são perguntados no censo, né? Então, sobre comunidades indígenas e quilombolas, se você consegue, por exemplo, mostrar os indicadores desagregados por essa população, né, populações tradicionais, olha aí, é o não deixar ninguém para trás, fundamental, né? Você no censo consegue informações mais desagregadas por sexo, por cor ou raça, que você vai mostrar esse tipo de questão também. Tem um indicador lá do ODS 11, que é de população que vive em assentamentos informais, né? Isso é uma informação do censo. O censo também é usado para balizar as projeções de população. As projeções de população são usadas na construção de vários indicadores, né? Como denominador de vários indicadores.
Agora, a pandemia também impactou porque todos nós, no início, tivemos que nos adaptar à nova forma de trabalho. Então, o nosso trabalho de produção dos indicadores não parou, mas ele foi menor do que no ano passado, por exemplo. Em 2020, nós continuamos o processo de atualização, né, de indicadores, de melhoramento, de discussão de indicadores. Produzimos 7 indicadores, mas no ano passado nós produzimos 17. Então, olha a diferença, porque agora já está todo mundo mais adaptado ao trabalho remoto, né? E, enfim, já construiu assim uma certa resiliência, e isso, obviamente, facilita uma produção maior, né, do trabalho, né? Agora, em termos de evolução de indicadores, a pandemia afetou enormemente, né? A erradicação da pobreza, teve aí tem até um documento da ONU que discute o impacto da pandemia, né, na realização, né, das ações para o alcance das metas da agenda, né? Como que impactou em todos os ODS, não só na erradicação da pobreza, da fome, mudanças climáticas, houve uma menor emissão de gases de efeito estufa, isso aí foi positivo, né? Mas logo, voltando ao normal, também as emissões aumentaram, então teve um impacto em todos os ODS, né? Certinho, tranquilo. Eu acho que você respondeu essa que a Gabriela Ribeiro mandou, que é como os municípios podem aderir às cidades sustentáveis. Você respondeu, não foi? É, por uma carta de intenções, né? Eu falei que eu ia colocar o endereço, deixa eu buscar aqui, que aí eu já coloco que vocês copiam, né? Porque Certinho, aí ó. lá tem todas as informações. O Cidades Sustentáveis, ele já existe desde antes da Agenda 2030, e ele trabalha com 12 eixos de ação, 12 grandes temas, a governança é um deles, né? O que eu achei interessante, eles têm mais de 200 indicadores, né? E usam muita informação de censo, porque a informação municipal, a maior fonte é o censo, né? Ou então informação do Ministério da Saúde também, né? Com seus registros administrativos, e eles fizeram um link, né, entre essas 12 ações que eles já tinham com os ODS, né? Deixei ali, olha, o site do Cidades Sustentáveis. Aí, Gabriela, já tem até o link aqui já, ó, disponível na mão. Para a gente finalizar, uma última pergunta que eu vi aqui. Se alguém tiver mais, pode mandar, tá, gente? A gente talvez mande para vocês com material. Mas por hoje eu vou finalizar aqui com a pergunta da Luísa. Deixa eu ver aqui. Luísa falou assim: gostaria de saber como a Denise avaliaria o comprometimento das organizações no cumprimento da agenda. Eu pergunto, pois vejo uma divulgação forte sobre ESG, mas na prática ainda noto que um atraso nas práticas empresariais no Brasil. Bom, a ISO deve estar se referindo às empresas, né? Bom, aí o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável tem muito trabalho, né? Que tem associação com os ODS, muito material de consulta, inclusive material muito bom. Então, isso é bom. Agora, em termos de empresas, eu já tive alunos que procuraram fazer o levantamento de empresas, por exemplo, que tinham relatórios de sustentabilidade, que informações que tinham nesses relatórios, e até analisando o indicador que eu falei, do ODS 12, né? Realmente ainda é muito baixa, né, a proporção de empresas que têm esse tipo de programa de sustentabilidade, né? Em geral, são as empresas maiores. Mas aí a importância das parcerias, porque mesmo as empresas menores, empresas prestadoras de serviços, elas podem, né, se unir e fazer algum projeto em comum, né? Mas realmente nós ainda temos muito que avançar, né? Assim, estou me baseando por esse indicador que nós temos na plataforma e por orientações lá na IENS, que eu tenho alunos que trabalham com esse tema, né?
Agora, em termos de governo federal, realmente, com a mudança de governo, né, e a extinção da Comissão Nacional, isso teve, de certo modo, algum impacto durante um certo tempo, né, porque as instituições ficaram aguardando, né, o que seria. Isso é um processo que realmente acontece quando tem mesmo uma mudança de presidência, as pessoas pensam, e agora? Como é que vai acontecer? Como é que vai dar andamento com as políticas, né, de uma forma geral, né? O IBGE, como ele está trabalhando, é só mesmo realmente com a produção dos indicadores, ele fica menos sujeito a essas oscilações, apesar de que o nosso trabalho é um trabalho de colaboração com as demais instituições, né? Então, se uma instituição não está investindo na Agenda 2030, nós também vamos ter mais dificuldade para produzir determinado indicador, né? Mas, em linhas bem gerais, não temos tido problema com, né, nesse contato com as instituições, e muitas instituições já têm os seus grupos também de trabalho voltados para a Agenda 2030, né? O Ministério da Agricultura tem um grupo só para tratar dos ODS, a ANA, ela é a responsável pela produção da maior parte dos indicadores do ODS 6, né? A CPRM é outro exemplo de instituição, aqui também respondendo a sua pergunta, Luísa, a CPRM é um outro exemplo de instituição que tem os cadernos, né? CPRM, se você entrar na página, você vai ver material bastante interessante. Eles fizeram a associação de todo o trabalho que eles realizam com os ODS, né? O Conselho Nacional de Justiça também, ele tem uma comissão, né, interinstitucional só para trabalhar com a Agenda 2030 no Poder Judiciário, tem feito trabalhos bem interessantes. Então, as instituições estão dando sequência, a sociedade civil também, né, vem atuando nas suas ações, produzindo os relatórios. Nós não temos o relatório de governo nos fóruns, né, de alto nível, mas tem o relatório da sociedade civil, né? Então, felizmente, a agenda não morreu, né? Estamos e no IBGE, o que eu digo, ainda temos esse desafio de conseguir produzir aqueles 74 indicadores que estão em análise, né? Então, esse ano vai ser de novo aí o trabalho de formiguinha com as instituições para olhar esses indicadores que ficaram assim mais para trás, exatamente por conta da complexidade deles e do tempo que se demanda para a produção, né? Tem um indicador, por exemplo, de terras degradadas do ODS 15, nós estamos há mais de um ano mais de um ano entre o processo de capacitação do software que é usado para o cálculo, né, desse indicador, depois a discussão da própria metodologia internamente, depois ampliamos para ter a colaboração da Embrapa, agora tem todo o processo de validação, né? Uhum. Então, é isso, tá? Realmente, a ESG também está sendo mais falado, né? Está sendo mais abordado e fazendo a relação total com os ODS, né? Porque o ED, Environment, Meio Ambiente, você tem mais, como eu falei, mais da metade das metas da Agenda 2030 são metas ambientais, né? O S de social, a dimensão social também está presente lá no ODS 1, 2, e todas na realidade, né? E o G de governança tem um enfoque assim, mais forte no ODS 16 e no 17, né? Certo. Então... Obrigado, Denise. Ó, acho que pela cara da Luísa respondeu bem, hein? Vou passar a palavra para o Matheus, depois para a Cris, para a gente encerrar o nosso evento. Aí, se você tiver um tempinho e alguém tiver mais alguma dúvida e quiser tirar alguma conversa mais privada, a gente pode ficar. Mas para termos de evento, por favor, respondam uma pesquisa de sentimento, mandei aqui. E a resposta de vocês é muito importante para melhorar os nossos eventos, ter feedbacks, insights, é super importante. Matheus, é com você. Lucas, é só para complementar a resposta da Denise em relação a onde reportar as horas, do que a gente faz pelo impacto. Eu coloquei aí no chat envio de novo, o PMI assumiu um compromisso com a ONU
de 100 mil horas de impacto que ajudassem na Agenda 2030. Ah, que Tá? bacana. E aí, em 15 de dezembro, foram batidas, essa meta foi alcançada, né? A gente superou aí 115 mil horas de impacto, mas o PMI continua com a campanha e é aberto para toda a comunidade, tá? Não precisa ser membro, voluntário. Então, se você, cidadão, tem alguma campanha, algum projeto que colabore para esses objetivos, o PMI está fazendo esses registros, né? E tudo fica contabilizado na plataforma. Ah, vou consultar. Obrigada, Matheus. Por Já nada. até copiei o link aqui. Cris, com você. Muito bem, gente. Olha, é muito legal esse. É um local, né? O PMI disponibilizou esse local para que qualquer cidadão consiga relatar as suas horas. Né? Então, assim, ninguém fica sabendo, eu faço, ninguém sabe. Não vai saber, assim, conseguir publicar individualmente aquela história toda, mas você vai conseguir registrar, e isso é importante. É um trabalho de formiguinha, a gente faz isso em forma de uma abertura para a comunidade se enxergar nesses indicadores, né? Porque eu acho que, assim, muitas vezes a gente tem dificuldade de relatar o que a gente está fazendo, né? Então, você pode entrar, colocar seu projeto, quantos voluntários, quantas horas, e pronto. Então, você está indicando que em algum lugar do planeta tem gente consciente fazendo, né? Não está parado, a comunidade não está parada, né? E cada vez mais a gente tem visto isso acontecer, né? Isso é muito importante. E esse trabalho voluntário é o maior exemplo que nós temos aí de cooperação, né? Que falei a palavra-chave para qualquer ação para desenvolvimento sustentável, e aí inclui a agenda, né? Isso. Então, assim, Denise, muito obrigada. É inspirador, a gente sabe o tanto que a gente precisa ainda se apropriar desse conhecimento para que a gente torne isso uma atividade convencional, corriqueira, que a gente faça sem perceber, né? Essa consciência, esse cuidado, né? Tanto no segmento ambiental quanto no social. E por que não falar da governança, né? A gestão é tudo, gente. Um carro desgovernado leva ao caos, né? Então, uma vida desgovernada também é um caos. Então, a gente precisa se apropriar desses conceitos e trazer eles mais para o dia a dia. Não achar que isso só serve para empresas, para multinacionais, para grandes corporações, né? A gente pode começar pequenininho e o pequenininho faz a diferença, né? Porque juntando todo mundo a gente é mais forte, né? Então a gente tem que acreditar que a gente pode fazer essa diferença. Denise, muito obrigada. Muito obrigada a muita vocês. luz mesmo, Matheus, Lucas, Wanda está aqui com a gente, nossa diretora de filiação e voluntariado, né? Adjunta aqui. Ariela está aqui somando no nosso corpo operacional também como voluntária aqui no PMI. Então, gente, vem fazer parte. Temos vagas aí para voluntários. Entrem no nosso site, busquem se envolver, se comprometer, fazer parte, fazer a diferença, né? Isso faz com que a gente tenha um crescimento pessoal, um crescimento cidadão, né? Isso é muito legal. Obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Denise, né?